Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita da série de estudos dos criminosos arrependidos, que é um conjunto de mensagens contida na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Já fizemos o estudo das expiações terrestres, que está aqui no linkzinho que eu estou colocando aqui em cima, e a gente está no terceiro caso de de criminosos arrependidos, que é o do espírito Benoit. Vamos ver o que ele traz para nós de informações e o que a gente pode aprender com as suas mensagens. Antes de começar, entretanto, vamos lembrar que o espírito de Benoit é um espírito como nós, uma pessoa que passou por dificuldades, sofreu e que nessa hora está vivendo em algum lugar. Então, vamos pensar que Deus o abençoe, agradecer a Ele por essa mensagem que nos instrui e pedir a Deus que nos abençoe, abençoe a você, a sua família, a sua casa, a todos nós que nessa hora buscamos o estudo para ampliarmos o nosso entendimento da vida, o nosso entendimento sobre como nós devemos nos comportar. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe a todos nessa hora. Vou compartilhar então aqui a tela com vocês, colocando o caso do espírito Benoit aqui para lermos conjuntamente. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Pronto. Primeiro ponto importante que a gente tem a ressaltar aqui no caso do Benoit, que o tradutor do Google falou Benoit, é que ele se apresentou espontaneamente. Esse já é um elemento diferente dos outros, né? Dos outros casos, em que houve uma evocação. Aqui não houve uma evocação, é uma manifestação direta, espontânea do espírito. Ele morreu em 1700, a gente está em 1862, então já tem um século e meio de diferença de tempo de desencarnação entre né, a data que ele morreu e a data que ele está dando a sua manifestação mediúnica. Então, vamos ler aqui, um espírito apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Benoit, dizendo ter morrido em 1704 e padecer horríveis sofrimentos. Então, a impressão que tem é que ele ainda não se livrou completamente desses sofrimentos que ele vem passando, né? Vamos acompanhar aqui o relato dele. Que fostes na terra, frade sem fé. Então ele foi um religioso, né? Mas era um religioso só da mente, não era um religioso do coração. Foi a descrença a vossa única falta? Só ela é bastante para acarretar outras. Então, veja bem, aqui a gente já tem uma dica muito importante para a gente prestar atenção. A falta de fé, ela vai ser uma porta para que o espírito acabe se deixando levar por outras dificuldades, né? Por outras faltas. Vamos ver o que aconteceu com ele, quais foram as faltas que foram decorrentes da falta de fé. Podereis dar-nos alguns pormenores sobre a vossa vida, ser-vos-á levada em boa conta a sinceridade da confissão. Então ele vai agora dizer o que aconteceu com ele na última encarnação. Vamos ver. Pobre indolente, ordenei-me para ter uma posição, sem pendor, aliás, para o encargo. Então ele já sabia, desde quando começou a vida na vida religiosa, que ele não tinha pendor para isso,
E ele fez isso com um propósito simples de ter uma posição, né? O propósito dele não era exatamente semear esperança no coração dos outros, mas simplesmente ter um emprego, né? Inteligente, consegui essa posição. Influente, abusei do meu poderio. Vicioso, corrompi aqueles que tinham a missão de salvar. Cruel, persegui os que pareciam querer verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência. Veja quantas coisas ele fez, né? E se você acompanhou os casos das expiações terrestres, você vai entender que isso aqui é um campo de sofrimento pelo qual ele vai ter que expiar. Ele já começa a expiar, ele já está expiando no mundo espiritual, não é? E vai continuar expiando na sua próxima existência. Será que ele vai conseguir dar conta de todos esses abusos de uma vez só, né? A gente viu no caso das expiações terrestres que somente o fato, por exemplo, dele de uma pessoa, né, de um espírito ter abusado do poder ou ter abusado, ou ter sido muito vaidoso ou muito orgulhoso, já o colocou numa situação difícil. Talvez não baste uma única vida, né, para ele conseguir dar conta de tantas coisas que ele fez nessa existência. E agora ele vai dizer, agora, no mundo espiritual, depois de ter feito tudo isso, né, sofro todas as torturas do inferno, ateando-me às vítimas o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me. Cresta minha sede os lábios escaldantes, sem que uma gota lhe caia em refrigério. Os elementos todos se encarniçam contra mim. Orai pelo meu espírito. Então ele está mostrando aqui um quadro bastante difícil, de muito sofrimento. Ele está dizendo agora para orar por ele. Quer dizer, ele já vem nesse processo há muito tempo, pelo menos há 1,5 séculos, né? Essa imagem que ele tem do mundo espiritual é coerente com a ideia do inferno que ele próprio coloca aqui, né? Então, o que é sofrer no mundo espiritual? Se você tem uma concepção, você constrói, né, o seu inferno ou a sua concepção de sofrimento no mundo espiritual. E essa descrição que ele faz é muito próxima do, entre aspas, inferno dos católicos, né? Agora, a gente vai ver que tudo isso, né, para já adiantar um ponto que vai aparecer na frente, tudo isso o espírito, o seria o doutrinador, né, o médium da Sociedade Espírita de Paris, vai alertá-lo de que isso é muito mais uma construção mental do que algo que ele está, de fato, que ele seria obrigado a vivenciar. Vamos acompanhar. As preces feitas pelos finados deverão ser-vos atribuídas como aos outros? Acreditais que sejam edificantes, e, no entanto, elas têm para mim o valor das que eu simulava fazer. Olha só que situação delicada. As preces que eram feitas por ele eram quase que neutralizadas, exatamente porque a prece que ele fazia pelos outros era uma prece puramente formal. Olha o perigo, né, que a gente tem aqui de usar o trabalho religioso, né, e nesse caso espírita, como simplesmente uma incumbência, né,
eu vou fazer para me livrar. Então, eu vou fazer logo uma prece rapidinha aqui para terminar logo com isso e ir embora. Então, é como se a prece, a oração que era feita para ele, tivesse o mesmo valor da oração que ele fazia pelos outros, né? E por isso é tão importante aquela passagem quando Jesus diz, né, na oração dominical, né, perdoai-vos assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Quer dizer, à medida que nós seremos perdoados, será à medida que nós perdoamos os outros. À medida que as preces farão efeito sobre nós, é à medida da sinceridade da nossa prece pelos outros, né? Não executei o meu trabalho e assim recebo o salário, que não é um salário, né? Nunca vos arrependestes? Há muito tempo, mas o arrependimento só veio pelo sofrimento. E como fui surdo ao clamor das vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores. Justiça. Então, veja bem, ele sabia, escutou a, a, a voz das vítimas inocentes, mas fez que a gente chama ouvido de mercador, né? Deixou passar. E agora ele se vê na mesma posição em que ele colocou as outras pessoas, né? Bom, mas o doutrinador, o médium da Sociedade Espírita de Paris é uma pessoa inteligente e vai dar uma boa resposta para ele. Vamos ver. Reconheceis a justiça do Senhor, pois bem, confiai na sua bondade e socorrei-vos do seu auxílio. E aí ele vai dizer: os demônios berram mais do que eu, seus gritos sufocam-me, enche minha boca de peixe fervente. Eu fiz grande, o espírito não pode falar a palavra de Deus, né? Então ele tá dizendo que ele tem um problema, que ele é sufocado, né? Ele é sufocado não só pela presença, né? Mas sobre a intervenção direta, né? Dos espíritos que estão ali cobrando, espizinhando ele por conta de tudo aquilo que ele fez durante a sua encarnação. Aí é que o doutrinador vai dizer, né? Não estás suficientemente liberto das ideias terrenas de modo a compreender que essas torturas são todas morais? O que ele quer dizer com isso, né? Que essas torturas são todas morais? Ele quer dizer que essas torturas são antes uma criação mental dele do que propriamente algo material, né? Algo é, é, tangível, físico, né? É lógico que uma coisa está relacionada à outra, na medida em que ele cria todo esse processo mental de sofrimento e de culpa, ele vai gerando essa realidade para ele, né? Então, qual era a pergunta? Que tudo isso é apenas, ou é apenas não, que isso tudo são torturas morais. E ele vai responder: sofro-as, sinto-as. Vejo os meus carrascos. Todos têm uma cara conhecida, um nome que repercute no meu cérebro. Então é como se tudo aquilo que ele viveu está ali, ó, repercutindo na sua mente, repercutindo na sua mente. E ele não consegue se libertar disso. Esse é o ponto central, né? Quer dizer, ele ficou tão preso no passado que ele não consegue se libertar dessas imagens, né? De tudo isso que o sufoca, né? Todo o mal que ele fez agora volta para ele e quase que o oprime, sufoca, né? Mas que poderia impelir-os ao cometimento de tantas infâmias? Então agora ele já falou que era um pouco a falta de fé, né? Mas o Espírito ainda vai acrescentar: os vícios de que me achava saturado, a brutalidade das paixões. Então é bastante uma coisa que eu sempre gosto de comentar, né? A necessidade da gente buscar vencer as nossas paixões. E aqui ele está mostrando, né, que a brutalidade das paixões acabaram acarretando
junto com a falta de fé, esse monte de dificuldades que a gente espera do fundo do coração que ele já esteja no caminho da sua reabilitação. Nunca imploraste assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa contingência? Aqui tem uma dica, né, para nós, muito importante. É uma dica que estão dando para ele, mas serve para nós também, né? Sempre que a gente está em meio às brutalidades das nossas paixões, né? Ou envolto em problemas tais que a gente se vê, né, ali sufocado pelos problemas, qual deve ser o nosso comportamento? Implorar a assistência dos bons espíritos para nos ajudarem a sair dessa contingência. Eles virão, não é? E na medida das possibilidades que nós dermos para eles, eles vão nos ajudar a sair dessa situação. E ele vai dizer: apenas vejo os demônios do inferno. E quando estavas na terra, temia esses demônios? Não absolutamente, visto que só cria no nada. Os prazeres a todo o transe constituíam o meu culto. E pois que lhes consagrei a vida, as divindades do inferno não mais me abandonaram, nem abandonarão. Então é como se ele estivesse dizendo que ele se entregou entregou a vida dele para toda essa brutalidade, todas as suas paixões. Ele se deixou tomar totalmente. Ele não tinha receio, né, dos demônios simplesmente porque ele achava que os demônios não existiam. Na verdade, toda crença religiosa para ele era apenas um ofício. Ele repetia aquilo sem nenhuma sinceridade nas suas palavras. Como ele era inteligente, né, ele soube lidar com isso muito bem. Então, não lobrigais um termo para esses sofrimentos? Porque ele disse aqui, né, e não mais me abandonarão, não me abandonaram, nem abandonarão. Quer dizer, é como se ele estivesse dizendo que aqueles sofrimentos permaneceriam com ele indefinidamente. E aí o médium pergunta, mas não vai ter um termo esses sofrimentos? Ele diz, o infinito não tem termo. Mas Deus é infinito na sua misericórdia. Tudo pode ter um fim quando lhe aprouver. Olha só. Tudo pode ter um fim quando lhe aprouver. Ou seja, depende dele mudar a posição mental dele para que esse processo se interrompa, né? E essa é a outra dica. Se a gente busca proteção de Deus, se a gente busca a proteção dos bons espíritos, se a gente busca colocar na nossa mente um pensamento positivo, de esperança, ainda que a gente tenha errado, falhado, né? Mas de reparação do erro, uma porta se abre, né? Uma janela, uma luz se acende e a gente consegue reverter ou pelo menos sair dessa zona de sofrimentos mais acerbos, né? Então, se ele o quisesse, então ele está dizendo, né? Se Deus quisesse que esse sofrimento terminasse, né? Por que vos inquietais? Por que vos viestes inscrever aqui? Né? Agora o médium está querendo saber o que fez você vir parar aqui nessa reunião. Não sei mesmo como, mas eu queria falar e gritar para que me aliviassem. Então, ele não consegue perceber que ele já está sendo amparado por amigos espirituais que, diante de todo esse sofrimento que ele já passou por 1,5 séculos, agora começam a trazê-lo para a reunião espírita, né, para que ele vá sendo aos poucos instruído e saia dessa, consiga romper, né, esse lugar que ele está, né, esse lugar mental que ele está e continuar caminhando na sua vida, agora buscando a sua reparação, né, a sua reabilitação com a lei.
E esses demônios não vos inibem de escrever? Não, mas conservam-se à minha frente e esperam-me. Também por isso eu desejaria não terminar. Então ele está ali, né, nessa atividade, ele não sabe como chegou, depois ele vai dizer que ele não sabe como ele está fazendo, não é? Mas ele tem um refrigério, né? Ele sabe que saindo dali ele pode ser assaltado de novo por aqueles mesmos espíritos que ele sabe que estão ali à espreita dele, num certo sentido, né? E por isso ele não quer terminar a atividade que ele está fazendo. É a primeira vez que desse modo escreveis? Sim. E sabeis que os espíritos poderiam assim aproximar-se dos homens? Não. Como, pois, o percebestes? Não sei. Né? E ele não sabe nem como chegou lá, não sabia disso, ele não tá sabendo de nada, mas tem espíritos ali que estão ajudando nesse processo. Né? Que sensações experimentaste ao acercar-vos de mim? Como um entorpecimento nos meus terrores. Então é como se a presença mesmo dos amigos espirituais, a ambiência da reunião espírita, né? Tudo isso acalmasse um pouco, né? Não só o sofrimento, mas esse sentimento de terror a que ele se via acometido durante tanto tempo. Como vos apercebestes da vossa presença aqui? Como quando se acorda. Então, olha só que coisa curiosa, né? Como se ele tivesse num grande pesadelo e agora ele estava começando a sair dessa zona tão turbada, tão confusa, tão sofrida e estava começando a despertar para uma nova realidade. Como procedeis para comunicar comigo? Não posso compreender, mas tu também não sentistes? Não se trata de mim, porém de vós. Procurai assegurar-vos do que fazeis enquanto escrevo. Então, o médium não deu muita abertura, né, para que o espírito, né, falasse, é, é, para ficar se perguntando sobre o médium, né, e falou, não, olha, aqui o negócio é você que tem que tá sendo objeto de observação, então preste atenção no que você está fazendo. Eis o meu pensamento, és tudo. Não tiveste, pois, o desejo de me fazer escrever? Não, sou eu quem escreve, e tu pensas por mim. Quer dizer, ele não tá sabendo como as coisas estão acontecendo, né? Ele está ali meio a reboque de uma situação. Procurai assegurar-vos do vosso estado, porque os bons espíritos que vos cercam vos ajudarão. Não, nem os anjos, não, que os anjos não veem o inferno. Tu não estás só? Então, veja bem, ele não consegue perceber a presença dos bons espíritos, né? Ele acha que o médium está sozinho, né? E o médium vai perguntar, vede em torno de vós, né? Ele acredita que os anjos não vão ao inferno, né? Onde ele supostamente estaria, né? E ele não tá conseguindo perceber muita coisa. Ele não está conseguindo perceber nada no entorno dele, né? Então o médium vai dizer para ele: vedes em torno de vós. E ele responde: sinto que me auxiliam a atuar sobre ti. A tua mão obedece-me. Não te toco. Aliás, e seguro-te. Como? Não sei. Então ele é isso. Ele não sabe o que está acontecendo. Implorai a assistência dos vossos protetores. Vamos pedir ambos. E aí ele começa a ficar preocupado, né? Porque ele está começando a entender que o médium está querendo terminar essa conversa. E ele vai dizer: queres deixar-me? Fica comigo, porque vão apossar-se de mim. Eu te peço. Fica, fica. E o médium vai dizer: não posso demorar-me por mais tempo. Voltai diariamente para orarmos juntos, e os bons espíritos vos auxiliarão. Então, o que o médium podia fazer naquela hora? Dizer: olha, volta amanhã, a gente faz uma oração e a gente vai aos pouquinhos mudando, né, o seu padrão mental, o seu padrão espiritual, para que você vá
né, começando a perceber mais a presença dos bons amigos espirituais ao seu lado, né, para que ele pudesse sair dessa situação. Sim, desejo perdão, ele responde. Orai por mim, que não posso fazê-lo. Então, provavelmente, o espírito, o médium, né, fez uma oração pedindo por ele. E aí vem o guia do médium e dá uma mensagem dizendo: coragem, meu filho, porque ser-lhe-á concedido o que pedes, posto longe esteja ainda o termo da expiação. Então veja que curioso, o médium, né, o guia do médium não está falando para o médium, o guia do médium está falando para o espírito, através do médium. A gente não sabe exatamente onde é que, o que aconteceu ali, que não fica muito claro, né? Tinha outro médium ali e deu uma outra mensagem, um saiu, entrou o outro, né? É, não dá muito para saber, pensar a circunstância que aconteceu, mas, enfim, o guia do médium está falando e está falando para o espírito sofredor, né? As atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta. Não é para o espírito sofredor. A quem será concedido o que pedes, né? Aí aqui ele vai dizer, as atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta. Então não é para o espírito, né? É para o médium mesmo, né? Opa. E a maior é a sua culpa porque possui inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Então a gente está falando aqui de um caso de muito sofrimento que é agravado esse sofrimento pelo fato desse espírito ser inteligente, ter instrução e luzes para guiar-se, né? A despeito de tudo isso, ele agiu, né? Depois, se você quiser olhar de novo para ver o que ele fez, né? Tendo falido com conhecimento de causa, esse é o ponto que agrava a situação dele, mais terríveis lições e sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizarão com auxílio e o exemplo da prece, de modo a que lhes veja o termo, confortado pela esperança. Então, o auxílio e o exemplo da prece vão ajudá-lo nesse sentido. Deus o vê no caminho do arrependimento. Quer dizer, ele diz que ele já se arrependeu, mas aqui está dizendo, né? Deus o vê no caminho do arrependimento. Então, aquele arrependimento verdadeiro, sincero, ainda não chegou no coração dele. E já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se a fim de ser encorajado e confortado. Então, mesmo antes, né, como parte do processo, para que ele consiga, de fato, arrepender-se do que ele fez, né, ele já está sendo auxiliado. Pensa nele muitas vezes, pois nós o entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos teus conselhos. Olha que responsabilidade, né? Os espíritos, né, que estão ali coordenando o trabalho falam para o médium, olha, a gente está confiando esse espírito a você, né? Ao seu arrependimento sucederá o desejo de reparação e pedirá então uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal que fez. Então a gente já viu isso aqui nos casos das expiações, que fazer o bem onde se fez o mal é a maneira de reparar os erros do passado. Quando Deus estiver satisfeito a seu respeito e o vir resoluto e firme, far-lhe-á entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo no seu seio qual filho pródigo. Tem fé e nós te ajudaremos a completar o trabalho. Paulinho. Então, vamos só terminar de ler aqui. Colocamos esse espírito entre os criminosos, posto que não atingido pela justiça humana, porque o crime se contém nos atos,
que não no castigo infligido pelos homens. O mesmo se dá com o que se segue. Então, ele é um criminoso não porque ele foi julgado como criminoso pelos homens, né? É isso que ele está falando ali no final. Ele é um criminoso porque ele infringiu a, né, as leis de Deus, agiu com consciência, quer dizer, ele tinha consciência, sabia daquilo que ele estava fazendo, mas mesmo assim se deixou levar a perpetrar atos dos quais na vida ele não se arrependeu, né? E é isso. Passou por tantos sofrimentos no mundo espiritual. É isso. É importante a gente pensar, então, o quanto isso pode ser esclarecedor para a gente, o quanto isso pode ser importante para que a gente seja mais vigilante, mais atento e leve mais em consideração todas as coisas que nós temos aprendido e que tudo isso possa de fato se transformar em um propósito, né, de agir no bem desde agora. Tá bom? Um grande abraço, obrigado por chegar até aqui e tchau.